alinhadozinho, bem guardadinho, só me chamou a atenção por uma coisa. Ele tinha uns respingos de umas manchinhas escuras que, para mim, quando eu olhei, isso aqui parece sangue. Se você está procurando uma forma de aumentar a sua fonte de renda, fica até o final desse vídeo que tem uma super dica para que você ganhe 100% de comissão sobre as suas vendas. Agora assista o vídeo. Carla, eu sou perita, vai fazer 10 anos. Eu falo que eu tenho muito cadáver nas minhas costas, muito sangue por aí e muitos pesadelos que me acompanham por causa de todas essas vítimas. Então, tudo que você imaginar, eu já fiz, eu já vi. As pessoas, eu costumo dizer assim, diga o tema, que eu lhe conto a história, porque são mais de 500 cadáveres nas costas. Muito, é muita. Infelizmente, nós vivemos num país violento. O Nordeste não fica atrás disso. A Paraíba, por mais que seja um estado mais tranquilo com relação à violência, mas nós temos. E então a gente acaba tendo um alto índice por lá. Então, nesses quase 10 anos, eu já fiz um bocado assim. E eu tive, sem querer, uma coincidência nos meus casos, que foi trabalhar muito com feminicídios e mulheres desaparecidas. Sem querer, esses casos foram chegando para mim e eu tive, até nas redes sociais, uma seguidora uma vez me mandou um dizer que me marcou muito. Disse assim, é a vítima que escolhe o perito. Essas vítimas te escolheram. E aquilo me marcou muito, porque eu fiz casos muito fortes de meninas, de garotas e mulheres desaparecidas que depois foram encontradas mortas. E um desses casos é esse que a gente conversando, apesar de já ter sido um caso que foi julgado, é um caso fechado, mas que me parece que pode ter mais coisas aí, que eu vou me debruçar novamente por ele, que foi um caso também, foi um feminicídio, uma moça também que, em início, ela ficou desaparecida. Comecei a trabalhar, a periciar locais por onde essa moça podia ter passado e periciando um desses locais, que era a casa do rapaz que ela foi se encontrar, ela não era da Paraíba. Essa moça ela veio de Caruaru, em Pernambuco, para se encontrar com um rapaz em João Pessoa, na Paraíba. E essa moça, depois de uns 3 dias, parou de dar notícia para a mãe, que sabia que ela tinha vindo. E a mãe, preocupada, depois que as mensagens cessaram, veio procurá-la, tinha um endereço, ainda bem, e aí fica até assim o toque para as moças, sempre que você for sair para encontrar com alguém, passa o endereço de onde você vai. Porque se essa mãe não tivesse o endereço de onde a filha estava, isso teria se demorado muito ainda. E ela foi no endereço, não teve resposta, não tinha ninguém na residência, e ela procurou a polícia, e eu fui acionada para ir até essa residência, periciar e saber se a moça passou por lá. Inicialmente não era um caso de homicídio, era apenas um caso, era um desaparecimento, mas que se achava que ela estava com o rapaz. E periciando essa residência, eu tive a certeza pelos vestígios no local que essa moça estava morta. Que ela estava morta e que o corpo dela tinha sido desovado ali próximo, no máximo 1 quilômetro de distância, e que a gente tinha que ir atrás daquele corpo. Porque, para a perícia, as horas que se passam são vestígios importantes que você perde. E o corpo é um vestígio. Então, a cada hora passada, o corpo apodrece mais. Apodrecendo, a gente perde vestígios importantes, entre eles, vestígios que indicam uma agressão sexual. Então, eu sabia que a gente tinha que achar aquele corpo. E aí, de um caso que eu comecei a periciar de 5 horas da manhã, às 11 eu tinha certeza que ela estava morta, às 3h30 para as 4 encontramos o corpo dela a 900 metros de distância daquela residência. Eu vou pedir para você contar para as pessoas, até para as pessoas saberem também, a gente vai estar trazendo esse caso, né, para investigação criminal, os episódios e tudo mais. E o trabalho da Amanda de perícia foi fantástico, porque eu escutei ela falando, inclusive, num congresso, Sim. E ela conta da história de uma pá, dentro de uma casa extremamente organizada. Sim. Era uma residência altamente organizada, e isso para a gente fala muito da parte comportamental da pessoa que ali residia. Tudo, Carla, era minuciosamente posicionado.
Eu lembro que, quando eu abri os armários da cozinha, até os alimentos, as embalagens, elas eram posicionadas de forma numérica ou de forma alfabética. Isso chamava muita atenção. E no quarto era um rapaz que morava lá, um rapaz jovem, e não tinha nada fora do lugar, tudo era muito bem dobradinho. Só que nessa cozinha, nesse ambiente tão organizado, tinha uma pá de construção civil. E aquilo já impressionava, dizia, ué, mas essa pá não condiz com esse ambiente, não faz o menor sentido ela estar aqui. Então, isso já chama um pouco a atenção. Sobre a pia da cozinha, tinha um par de luvas emborrachadas em uma tesoura. E também não fazia sentido. Veja, Amanda, por que não era normal ter luvas ali? Uma casa pode ter, não é o achar de luvas ou de tesoura que vai chamar uma atenção de um perito. Mas, no contexto em que a gente encontra aquilo, o normal era que aquelas luvas estivessem dentro de uma gaveta, que aquela tesoura estivesse dentro de uma gaveta, que aquela pá estivesse num quintal, e não naqueles ambientes que não eram deles, primariamente. Então, aquilo ali já me deu um alerta. Aquilo ali já... Eu fiz, não, alguma coisa não está encaixando. E aí, na sala, que também estava muito bem posicionada, tinha uma mochila vazia. Era uma mochila preta que estava vazia. Eu fiz, ué, também uma mochila aqui no chão dessa sala, sem nada dentro, também não fazia sentido. E aí, na sala, eu encontrei uma série de desenhos. Eram desenhos de mangás, eram desenhos de figuras... de anime. Sim, de anime, muitas com chifres, e também, assim, e de muitas de mulheres. Tipo assim, representações femininas, né, não mulheres, mas representações femininas com chifres, e muitos poemas. Então, aquilo ia... Nossa, tem algo aqui que tá diferente. Aí eu fui para um dos quartos, e um dos quartos era utilizado, não para dormir, mas tinha uma organização de uns livros de ocultismo, tinha livros de ocultismo, tinha garrafas de bebidas vazias, também muito bem posicionadinhas. O que chamava muita atenção no apartamento todo, todas as janelas, elas eram vedadas com fitas adesivas. Todas vedadas com fitas adesivas. E eu achei, nesse quarto, em que tinha essa disposição de livros de ocultismo, garrafas vazias, um par de tênis. E esse par de tênis estava bem alinhadozinho, bem guardadinho, só me chamou a atenção por uma coisa. Ele tinha uns respingos de umas manchinhas escuras, que, para mim, quando eu olhei, isso aqui parece sangue. Por que parece, Amanda? Porque a gente só pode afirmar com a certeza quando a gente faz o exame para detectar se é sangue mesmo. Então, ali era só um vestígio, não era uma evidência. Então, Carla, você soma tudo isso e você olha e diz, alguém tem alguma coisa. Errada. E, para mim, se eu estava procurando uma moça, aquela moça ela não estava apenas em uma viela por aí ou numa festa. Não, aquela moça, para mim, estava morta. Então, a cama era altamente... Estava toda organizadinha, forrada. Eu tirei todo o lençol da cama e já ensaquei para levar. Quando eu vi aquela mochila vazia, eu olhei as latas de lixo dentro da residência, não tinham nada. Aí eu fiz, vou olhar as latas de lixo lá fora, na rua. E aí eu fui para os tambores de lixo, na rua. E aí é você sair daquele ambiente que você está restrito numa perícia e você ampliar a sua visão. E aí eu comecei a andar pelaquela rua olhando as latas de lixo. E numa dessas latas de lixo, que estava mais ou menos a uns 300 metros, não era a lata de lixo dessa residência, era de outra, eu encontrei os pertences da menina dentro dessa lata de lixo. Tudo. Roupas, maquiagem, óculos, descanso de pescoço. Ela foi para João Pessoa de ônibus. E a última foto que ela postou nas redes sociais, ela estava com esse descanso de pescoço. Quando viu aquilo, ali já não tinha mais dúvida.
aquela mochila dentro da casa provavelmente era dela e ele se livrou das coisas dela. E aquela pá me indicava, ela foi enterrada. Ela está aqui por perto. Só precisava saber onde. Só precisava saber onde. E aí eu fui conversar com os vizinhos para perguntar se eles tinham ouvido alguma movimentação estranha naquela madrugada. E aí teve um vizinho que disse, eu ouvi um barulho e quando eu fui para a janela, eu vi, e aí no caso era o suspeito, com um carrinho de mão na rua. Aí eu fiz, e o que aconteceu depois daí? Eu gritei e disse, o que está acontecendo? Porque era madrugada. E ele disse, fica na sua. E ele voltou com o carrinho para dentro do imóvel. Aí eu disse, ali mudou os planos. Aquela pá iria para enterrar ali em algum terreno. E o carrinho de mão seria para transportar o corpo. Mas ele teve que mudar os planos, porque ele foi visto. Então, esse corpo não foi enterrado, ele foi desovado em algum lugar aqui perto. Vamos pegar mapa da região. Tinha uma mata próxima. Essa menina está nessa mata. Está nessa mata. E aí, foi meio complicado, porque aí eu tinha que requisitar um aparato da polícia para investigar aquilo. E, inicialmente, não era um caso de homicídio, era um caso apenas de um desaparecimento, mas que não cogitava homicídio. Então, para que eu conseguisse que fosse aquele corpo fosse se iniciar buscas para encontrá-lo, foi um pouco complicado, mas enfim se conseguiu e às 15h30 o corpo foi encontrado. E Carla, do mesmo jeito que era o apartamento, era a disposição do corpo, minuciosamente organizado. Ele estava todo enrolado com saco plástico. Tinha 2 sacos plásticos, grandes, tipo de colchão, e quando você abria eles, tinha um lençol por todo o corpo, enrolando o corpo também. Quando você tirava o lençol, o rosto tinha outro lençol. E quando você tirava o lençol desse rosto, tinha um pano sobre o rosto ainda. Então, teve muito cuidado na desova desse corpo. Era uma organização igual a gente via no apartamento. E aí, quando eu abri, eu vi que o corpo estava num estado avançado de decomposição, de mais ou menos de 2 para 3 dias. Só que essa movimentação com o carrinho de mão foi em menos de 24 horas. Na minha cabeça, eu já foi. Ele matou a menina há 2, 3 dias atrás, deixou o corpo dentro do apartamento e só desovou depois. Esperou uma oportunidade. Uma oportunidade para que isso. E apenas ele ficou calado, depois que ele foi preso, ele não falou nada, até que foi julgado. No julgamento, ele falou que o corpo realmente estava dentro do apartamento, que ele não sabia o que fazer, e que, como a mãe dele apareceu em um certo dia, ele viu que não podia mais deixar o corpo ali dentro, escondido, porque alguém ia descobrir, foi quando ele resolve. E que realmente ele ia enterrar, por isso a pá, mas que ele teve que mudar os planos e só jogou o corpo nesse terreno. Eu lembro que ela estava só de calcinha, tinha as unhas das mãos quebradas e avançado estado de decomposição, só que não tinha uma larva. Uma larva não tinha, porque as larvas, elas começam a aparecer, nossa, assim, uma mosca pousar no corpo, 1 hora depois, aqueles ovos já eclodem e já começa as larvas a se desenvolverem. E ela tinha 2 a 3 dias e não tinha uma larva, então aquilo chamava a atenção. E aquilo só aumentava mais a certeza que aquele corpo permaneceu dentro do apartamento por dias já embalado, que não permitia o acesso de moscas ao cadáver. Fora isso, janelas vedadas. As moscas também não entravam naquele apartamento. Então, era lindo como a ciência explicava tudo e encaixava tudo. Eu tinha certeza que aquele corpo veio daquele apartamento, que aquele corpo também foi mantido por dias dentro daquele apartamento, pela explicação de não possuir larvas nele. Então, ele foi embalado, assim, a menina foi embalada assim que foi morta,
e o corpo permaneceu ali até acontecer a sua desova. E ele chegou a confessar porque ele fez isso? Ele é réu confesso? Não? Apenas no julgamento. Ele foi preso, ele permaneceu calado durante alguns anos. Isso, se não me engano, foi 2020, 2021, o julgamento foi esse ano. No julgamento, ele falou que foi um sexo que deu errado. Tipo um sadomasoquismo. Que ela foi morta, e aí a gente conseguiu identificar já que ela foi morta por asfixia mecânica, na modalidade de esganadura. Isso é muito comum em crimes passionais, sabe, com mulheres em feminicídio. E ele diz que foi um sexo com um enforcamento que passou do ponto. Mas, independentemente do que tivesse sido, ele teve a frieza para embalar aquele corpo, deixar aquele corpo por 3 dias dentro do apartamento e só então desovar. A menina também relata para a mãe, quando ela ainda estava viva, que ela estava sendo mantida presa naquele apartamento e que ela já estava 24 horas trancada ali e que ele não aparecia. Ela foi para lá para encontrar com ele, primeiro dia tudo tranquilo. No segundo ou no terceiro dia, ela manda mensagem para a mãe, dizendo, mãe, ele me trancou aqui e ele sumiu. E a mãe foi mantendo contato com ela, e ela dizendo, ele ainda não apareceu, estou trancada aqui. Para você ter noção, as janelas não abriam. Elas eram completamente vedadas. E tinha uma espécie de papel nas janelas, que também não permitia a visão do que estava fora nem do que estava dentro. Isso, para mim, não é normal. Então, eu não enxergo tanto como alguém que foi só um sexo que deu errado. Bom, mas meu papel não é aqui julgar a motivação dele, né? Apenas dizer o que fez e como fez. E aí, ela começa a dizer para a mãe, ele não apareceu. 24 horas depois, a mãe diz, olha, pelo amor de Deus, quando ele aparecer, você volta para cá. E aí é uma certa inocência também, aquilo da gente achar que nunca vai acontecer o pior com a gente, né? Sim. Porque a menina estava com celular. Então, liga para uma polícia, pede para a polícia abrir aí a casa, né? Lógico. A mãe poderia ter Manda falado isso, manda a localização, estou indo para ir agora lhe tirar daí. Mas a mãe disse assim, e eu vi as mensagens, a mãe dizia assim que ele chegar, você vem embora. E ela esperando. Até que chega um momento, e era mais de 24 horas depois, que ela diz, mãe, ele chegou. E ela fala, então vem embora agora. Aí, depois de um tempo, ela responde e fala, mãe, ele disse que vai comigo para conhecer a senhora. Aí ela faz, que loucura. Bom, não sei se ele quer vir, mas só vem. Com ele ou não. E aí ela para de responder. Se chegou até o final do vídeo, você acaba de ganhar um presente para te ajudar a gerar mais renda no mês. O que me diria de ter forma de gerar renda que realmente faça diferença na sua vida? Pare de depender de terceiros e comece a ganhar 100% de comissão com seus próprios produtos. Clique no primeiro link da bio e comece hoje mesmo.